Eu tenho uma paciente que comentou que ela percebeu que o ambiente que ela trabalhava acabava influenciando ela a fumar. Ela então tinha esse hábito e ela queria parar já desde que a gente tinha começado a ter os atendimentos, né, os cuidados dela aqui comigo. Ela comentou que ela queria parar e ela estava no processo de parar, com acompanhamento médico e tudo. Ela chegou a parar por um período e aí ela trocou de emprego. E quando ela trocou de emprego, ela acabou convivendo mais tempo com uma única colega que saía todos os dias para fumar. E ela acompanhava essa colega. E aí, quando essa colega foi embora, ela simplesmente parou de fumar, sem sentir falta nenhuma. E aí ela me trouxe isso, né, numa última consulta que a gente teve, e comentou justamente isso, que ela percebeu que, na realidade, ela não sentia falta nenhuma e que o que ela tinha era realmente a questão do ambiente, que no outro emprego dela, no anterior, ela tinha praticamente todos os colegas fumavam. E aí ela ia lá e tinha esse hábito. E agora, nesse novo trabalho, ela acabou voltando a fumar por um pequeno período porque acompanhava essa colega. E quando ela saiu do emprego, ficou só ela, né? Nesse emprego, a colega que fumava saiu, trocou de emprego. Ela acabou se sentindo mais confortável e parou de fumar. E ela me diz justamente isso que eu falei para vocês, que ela não sente falta alguma de fumar. Então, ela percebeu isso, que o ambiente ele influencia nos nossos hábitos. E isso é uma coisa que a gente ouve falar muito, né? E as pessoas elas acabam influenciando, sejam hábitos bons, sejam hábitos ruins. Então, a questão de eu tenho uma amiga, uma pessoa que ela acaba tendo muito autocuidado. A gente costuma estar no ambiente dessa amiga e ver ela se cuidar faz com que a gente queira se cuidar também. Então, tem muitas mulheres que acabam indo para certos, vamos dizer assim, acabam convivendo em certos ambientes que elas acabam se anulando, elas acabam cometendo erros, vamos dizer assim, né, com essa relação a essa questão de fumar, por exemplo, e outras já florescem em outros ambientes, ambientes diferentes. Então a gente é até clichê, né, esse tipo de fala, mas isso é muito comum, né? A gente percebe que o nosso ambiente ele influencia 100% o como a gente se comporta, os hábitos que a gente tem. Então, isso é muito importante. A gente precisa se dar conta. E isso é que eu vou trazer de tão diferente assim, que é uma visão minha com relação a isso, que é justamente que não é simplesmente a convivência diária física com alguém, mas até mesmo as redes sociais, elas se tornam o nosso ambiente e isso muita gente acaba pecando e não se dá conta. E mais profundamente ainda, que é uma visão minha, que eu nunca ouvi alguém falar sobre isso, mas existem provavelmente pessoas que falam, é que a música ela se torna o nosso ambiente também. Vocês já perceberam isso? Quando a gente fica ouvindo aqueles funk com umas letras assim que colocam a mulher lá no chão, sabe? Como se a mulher fosse um lixo, fosse um. Não sei nem o termo que eu posso usar. Um objeto. Como se a mulher fosse um objeto. E aí a gente fica ouvindo aquilo, vai dançando, achando na boa, vamos ouvir, vamos... ah, olha aqui a música, tá tudo bem. Eu só tô pela batida, a batida é legal. Ou aqueles rap também tem muito disso, né? De ter falas que, se você for ouvir e entender, eu gosto muito de filosofar por cima do que eu tô ouvindo, isso desde sempre. E eu comecei a perceber que quando a gente ouve muito sobre a coisa do ambiente, né? O ambiente, ele faz com que a gente também tenha aqueles hábitos, aquele tipo de comportamento. Quando eu comecei a me dar conta disso, filosofando nas minhas músicas aí, eu comecei a pensar, gente do céu, olha o que que a maioria das pessoas acaba colocando nos ouvidos. Eu ouvia eventualmente, porque eu achava legal a batida. Mas a batida, sabe? Põe sem letra. Isso. Porque aquelas letras lá realmente, é o que eu falei, transformam a mulher num objeto, sem ela perceber. Ouve a letra, lê a letra.
é muito pesado. Se você for ouvir, sabe, toda essa história de feminismo, todo esse negócio, sabe? E as pessoas não se dão conta do que estão sendo falado ali sobre a mulher. Ah, eu tenho, assim, me dá uma angústia de ouvir na realidade. E graças a Deus, já faz muito tempo que eu não ouço nada disso. E me dá agonia de ouvir a letra e pensar em quantas pessoas acabam ouvindo isso e não se dão conta do que estão colocando para dentro da sua cabeça e do seu ambiente. Então, isso é uma coisa que eu achei relevante, muito importante de trazer por aqui, porque é uma visão que, como eu disse, nem todo mundo fala, e eu acho que isso aqui é muito importante da gente se dar conta, porque é o nosso ambiente, é o jeito que a gente vive, e às vezes a gente tá tendo uma crença limitante, a gente tá num ciclo de vida que a gente fica se perguntando por que que não evolui? O porquê que eu não arranjo alguém que me admire como eu sou, por que que só aparece traste na minha vida? Vai dizer. Eu já ouvi muita mulher falar isso. Ah, que só aparece gente ruim aqui, não me parece ninguém bom. Às vezes o nosso ambiente, ele tá pesando o clima aí, tá pesando o que a gente tá realmente buscando. A nossa energia tá trazendo algo que a gente não gostaria de estar atraindo. Né? Isso é uma coisa muito importante de refletir. E até um outro exemplo, tá? Que eu vivi durante a época da faculdade, a gente convive com aquele ambiente com vários alunos. A minha turma na época tinha 60 alunos. E essa turma em específico, com essa colega que eu vou contar, eu nem lembro quantos eram. Devia ter uns 30 pelo menos. Mas ela acabava ficando no meu círculo de amizades ali, ficava na volta das amigas que eu tinha. Só que era uma pessoa com uma energia muito negativa. Sabe, uma pessoa pessimista que só fala coisa ruim, é só negatividade, né? Pessimismo é negatividade, uma pessoa negativa o tempo inteiro era negatividade, era coisa ruim, que acabava, que ela passava tudo aquilo, ela ia contando sobre coisas ruins, aí ela fazia coisas ruins, e aí a gente convivia aquele ambiente e eu levei um tempo para perceber que ela acabava me fazendo ficar negativa também. Aquela energia ruim da negatividade que ela tinha, aquilo ali me fazia pesar, sabe? Pesava a minha cabeça, eu lembro que eu chegava exausta, porque aquilo era transmitido pra gente. Ela fazia parte do ambiente. E ela estava transmitindo a negatividade que fazia com que eu me tornasse uma pessoa também negativa e que acabava passando adiante. Então a gente precisa pensar muito bem com quem a gente convive, com o que a gente convive, quem a gente escuta, quem a gente assiste, para que a gente possa pelo menos filtrar e começar a abrir a mente. Porque foi isso que eu comecei a ver. Eu comecei a ouvir aquelas histórias que eu falei do funk, por exemplo. Aí ouve a letra, 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 e você fica pensando, meu Deus, a mulher objeto, estão fazendo coisa ruim, que coisa horrorosa. E aí vem as feministas falando coisas para isso, para funk, nada, né? Funk é o máximo. Não tem ninguém que fala lá, ah, não, isso aqui você não deveria ouvir, porque estão colocando a mulher lá embaixo como um lixo, como um objeto. Não, ninguém fala. Elas não falam, ficam quietinhas. E quando eu me dei conta disso tudo, eu demorei, fui pensando e tudo aquilo, toda vez que eu ouvia aquele negócio, gritava assim, eu ficava tipo, não, isso aí não dá. E eu sou de filosofar, como eu falei, eu comentava com meu namorado. Meu namorado eventualmente colocava alguma coisa pra ouvir e eu ficava tipo, eu deixava ele, mas ele já sabia da minha visão. E eu repetia. Então, toda vez que tocava um funk, uma letra ruim, falando mal da mulher, tratando ela como objeto, eu pegava e comentava com ele: Você já percebeu que isso aqui tá fazendo com que a mulher seja tratada como objeto? Você já pensou em quantas mulheres estão ouvindo uma música dessa e levando isso como, sem querer, né? É uma coisa muito inconsciente, acaba levando isso como uma verdade, acaba impactando na vida dela de certa forma? É uma coisa, assim, que é um assunto bem importante e
dá pra gente dizer que é até pesado se começar a pensar no negócio. Mas é uma coisa que realmente eu achei que era muito relevante trazer, porque a gente precisa abrir a mente, né, também com relação a isso. Isso aqui é realmente algo que muda a vida, porque a gente acaba quebrando ciclos, a gente começa a se desenvolver muito diferente, de forma muito mais efetiva. A gente evolui depois que a gente começa a se dar conta. Não, olha que isso aqui não tá legal. Quando eu me dei conta dessa colega, que ela estava me transmitindo a negatividade, que eu estava ficando exausta, estava ficando, no final do dia, chegava carregada, pesada de tanta negatividade, e aí isso aí era descontado em quem estava ao meu redor, aí eu disse, não, isso aqui não tem como não. Aí eu me afastei, porque eu me dei conta disso. Por isso eu digo, tô contando para você tudo isso, falando sobre esse tema, para que você também perceba se tu no teu ambiente você não tá trazendo alguma coisa que não é algo que você gostaria de transmitir para tua vida, de ter ao teu redor, porque isso influencia em tudo. É a mesma história que a gente sempre fala da autoestima, né? A gente, quando a gente começa a se cuidar, quando a gente cuida da gente, a gente acaba cuidando do próximo, porque a gente se sente bem com a gente. E quando a gente se sente bem com a gente com toda certeza acaba fazendo com que o outro perceba aquilo e receba tudo que a gente tem para transmitir para ela. Quando a gente está com a autoestima baixa, isso faz com que a pessoa acabe recebendo mais bronca do que outra coisa, porque quando a autoestima tá baixa, a gente se sente desconfortável, a gente fica mais irritada, mais briguenta. Então, isso é importante de refletir. E a autoestima, com toda certeza, vai ter uma relevância com relação a isso também, né? E quando a gente começa a conviver, então, com alguém, né, que tem esse cuidado, a pessoa que se cuida, uma pessoa que ela transmite coisas boas, a gente começa a se enxergar diferente, a gente começa a buscar aquilo para nós. Então, isso com toda certeza vai fazer com que a gente quebre os ciclos, com que a gente acabe chegando onde a gente quer chegar, evolua de forma mais efetiva, tá? E inclusive, queridas, aqui é um ambiente onde vocês podem ter esse tipo de cuidado, né? Porque eu realmente vou incentivar a se cuidar, a se sentir melhor, a buscar a nossa melhor versão, porque isso é uma coisa que eu acredito. Inclusive, eu tô trazendo esse tema justamente para que você evolua, para que esse ambiente seja um ambiente de receber conhecimento, de você entender que aqui a gente vai falar sobre temas um pouco mais complexos, mas que a gente precisa parar para ouvir realmente, porque isso faz com que a gente evolua. É um ambiente de evolução, de crescimento, de a gente se sentir bem e melhorar, evoluir, buscar a nossa melhor versão. Então você pode, se você quer buscar um ambiente por aqui, eu sou suspeita para falar, mas eu me inscreveria. Se inscreve aqui se tu não te inscreveu, né? E é uma questão que não é uma falta de força, se você for parar para pensar, então, né? Se a gente percebe que o ambiente ele influencia no que a gente está fazendo e onde a gente quer chegar, no caso da minha paciente que eu comentei, que ela acabava que ela queria parar de fumar, mas era uma coisa mais difícil, porque no ambiente dela tinha pessoas que fumavam. Então, se a gente parar para pensar, não é simplesmente falta de força dela e nem mesmo é difícil. Você consegue compreender? Porque no momento que ela saiu desse ambiente, não tinha mais ninguém que era fumante ao redor dela, ela nem falta sentia. Então não era falta de força simplesmente, ou não era difícil, era simplesmente que ela estava no ambiente que não estava agregando, não estava valorizando a mulher que ela queria ser. Então esse ambiente, ele muda a nossa identidade, entende? Isso é uma coisa bem importante. Então anda com quem realmente pratica o autocuidado, anda com quem tem valores que você considera que são valores que fazem bem para tua vida, são valores que você acredita. Busque o ambiente certo. Se dê conta se você está frequentando um ambiente que não é bom e vambora, porque tem muito ambiente por aí para a gente
acabar se sentindo acolhida para que a gente possa evoluir. Eu gosto muito de pensar que o ambiente ele ajuda a gente a evoluir. Então, busque esse ambiente. Tem com toda certeza tem ambientes por aí que você vai se sentir mais à vontade para crescer, para evoluir, para se sentir bem e para você praticar esse autocuidado, praticar essa beleza e transbordar a tua identidade, tá? E se você busca um ambiente assim, eu já disse, te inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala bastante sobre esse tipo de coisa, a gente cuida da autoestima, do autocuidado, a gente entende que tem pontos ali que a gente precisa melhorar, a gente fala sobre beleza, sobre a questão de harmonização glútea, harmonização corporal, a gente fala sobre tudo isso aqui. Feminilidade, adoro. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar teu like. Até o próximo vídeo.